Eu admiro todas as pessoas que chegam a alto rendimento, se conseguem se consagrar, porque eu vejo o esforço do nosso atleta de alto rendimento, o que é que precisa. Ele tem que deixar a vida social dele de lado, a vida familiar de lado. A minha, por exemplo, como atleta, como treinador, eu perdi uma mulher, quer dizer, porque a mulher, pô, de tanto eu viajar, pô, minha primeira esposa, eu me separei porque ela não aguentou o repuxo, né? Eu não vi meus filhos crescerem, e isso deve acontecer com todos aqueles caras que são do alto rendimento, porque aqui eu dou treino 365 dias, feriado eu dou treino, Natal. Natal me fantasiei de Papai Noel, eu esperei todo mundo aqui para treinar comigo, pô. Aí ele só falava, vamos lá, vamos pro treino, né? Então, carnaval eu boto uma pena de índio, pô, e boto os caras aí para treinar. Então eu tento motivar os caras de uma maneira engraçada para eles chegarem aqui, dar uma risada e continuar o treinamento, né? Isso aí, você nesse alto rendimento, você não tem família, você não tem amigos, você não tem nenhum... Nunca ninguém me encontrou em casa para um aniversário meu. Passei vários meus, por exemplo, aniversário. Eu estava em Sydney, fiz aniversário lá, pô. Então você não tem feriado, você não tem dia que está na tua casa, você não pode marcar nada com ninguém. Ó. Vai na minha casa amanhã que eu vou estar lá, porque você é uma incógnita. Você não vai estar. É você fazer o teu trabalho, que eu acho o seguinte, você para ter grandes realizações, você tem que treinar. E você dando treino, porra, e você sendo comprometido com a tua atitude, porque eu entro aqui não é para dar mais uma aula. Eu não fico aqui para ganhar mais 2 horas de trabalho. Eu entro aqui para poder realizar. E você, para poder realizar, você tem que ter um grande comprometimento. E o comprometimento, por isso que eu te digo, que mulher, família, tudo fica em segundo plano em relação a esse comprometimento. Então, por isso que eu consigo encurtar algumas carreiras de alguns atletas. Eles chegam em pouco tempo, feito Flávio Campos, chegou em 5 anos à seleção. Atletas meus aqui que começaram em pouco tempo, chegaram à seleção. Então eu tenho talvez esse dom que Deus me deu de encurtar determinadas carreiras. Eu facilito a pessoa sair do 0 para o 100%. E sei lá, eu não sei como é que eu faço essa alquimia aí não. Só que eu acho que é através de Deus que Ele quer que aconteça isso. Treinador, eu não sou professor do Thiago Camilo. As pessoas que estão na seleção comigo, eu não sou professor deles, são alguns. Eu sou o treinador. Então, como treinador, o Camilo saiu num campeonato mundial escolar, das Olimpíadas Escolares, né, campeonato mundial de estudantes, de jovens, que foi em Moscou. Ele estava comigo com 14 anos. Ele foi a primeira vez. João Derli também, pô. Então o Thiago lá foi campeão, ganhou a primeira medalha dele lá. João Derli foi medalha de bronze. Então esses atletas começaram a sair internacionalmente comigo, né? Por isso que eu te digo que onde eu boto a mão ali, tem sempre uma medalhinha. O Brasil nunca deixou de ganhar medalha com minha ida, não. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Poxa, você ter ganho a primeira medalha de ouro foi uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, pô, ninguém acreditava na equipe do Brasil que o judô antigamente era azarão. Quando nós fomos para a Seul, nós éramos azarões. O Aurélio já tinha ganho a medalha no Mundial, em Essen, pô, de bronze, mas nós éramos azarões. Ninguém pensava em coisa. Tanto é que não tinha jornalista, não tinha nada no início da competição. Competição zero de jornalista brasileiro. E foi buscando o caminho. Aurélio foi ganhando. À medida que foi ganhando, começava a aparecer alguém na imprensa. Que os caras divulgavam lá, o brasileiro está indo, o brasileiro está indo. E começou a aparecer jornalista. Quando o Aurélio chegou para a final, pô, estava muita gente, muitos jornalistas. Tanto é que nós estávamos numa sala privada, eu e o Aurélio, ele gostava sempre de se concentrar, ele não fala com ninguém. O Aurélio era um cara assim, tem um ritual dele, ele não fala com ninguém durante a competição. E ele gosta que faça tudo direitinho, como na competição anterior, que ele teve um grande sucesso. Então tudo, até marcar o nome dele, eu marcava o nome dele direitinho, pô. Então nós estávamos conversando nós dois, aí de repente as portas se abrem, aparecem lá um jornalista, aparece o Major Padilha, que era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro.
Aí ele falou, porra, tira esses caras daqui, pô, tira daqui, pô, não quero ninguém aqui não, pô, porrada de urubu, pô, sai daqui, pô. Então, eu fui lá pedir desculpa, eu digo, ó, desculpa, ele está nervoso, pô, ele está se preparando, ele não gosta de receber ninguém, não quer falar com ninguém. Aguarde a luta, pô, que vocês vão desculpar, né, que é chato pra caramba, né, a autoridade ser expulsa assim, né. Mas nós expulsamos jornalistas, expulsamos todo mundo. E quando ele foi campeão do mundo, pô, foi aquele auê, né? Foi a primeira medalha de ouro do Brasil e de toda a delegação do Brasil. Note bem, não foi a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do Brasil não, foi de toda a delegação do Brasil. O Brasil ganhou a primeira medalha de ouro ali. Toda a delegação do Brasil, a delegação inteira, todos os esportes. Aí o que acontece? Acontece que eu fiquei super emocionado, né? Eu pulava lá, se tiver a fita aí, eu tô lá pulando, né? Que ninguém acreditava, né? Que ele pudesse ser, né? E o Aurélio abriu a imagem legal, quando no hino nacional, tinha uma escada, que nós íamos para o doping, uma escada bastante íngreme, que eles fizeram de ferro, né? Eu desci de bunda, aquela, porque eu tropecei na bolsa dele, que era uma bolsa pesada, pô, e grandona, eu tropecei na minha perna, pô, aí fui descendo de bunda aquela escada, pô. Pô, emoção grande, né? Eu não sabia o que fazia, se eu chorava, se eu pulava, sei lá, foi uma emoção grande, nós fomos para lá. No outro dia nós fomos, eu e ele fomos no ginásio, na qual ele foi campeão, já tinha terminado a competição, foi a última categoria dele, foi essa. Nós tínhamos terminado a competição, nós fomos no ginásio Samsung, lá pô, na Coreia. E aí sim, as lágrimas desceram, eu fui vendo aquelas cenas todas, e ele e eu choramos muito, pô. Foi uma emoção imensa, pô, de nós estarmos ter ganho essa medalha, tá? E quando a volta para o Brasil, pô, uma coisa incrível, no aeroporto ninguém conseguia ficar, pô, era uma bagunça, saímos em carro de bombeiro, ou tinha um helicóptero da Pirelli, que ele era patrocinado pela Pirelli para levar ele direto para São Paulo. E aí, pô, foi um grande momento da vida da gente, né? Depois ele ganhou 1 quilo de ouro, mandou 250 gramas de ouro para mim, pô. Então foi um troço legal, foi um marco na minha vida, uma emoção grande, né? Ah, isso aí é a história quando o Aurélio Miguel foi campeão, né? Ele ganhou do Meilen, o alemão, e nós fomos, todo mundo que ganhava a medalha ia fazer o antidoping, né? E o alemão dava aquela cerveja para você fazer o xixi rápido, né? E ele já estava com mais de uma dúzia de latinhas de cerveja, né? E ao invés dele estar zangado, ele estava eufórico por ter perdido, pô, e ter sido vice-campeão olímpico, né? Então ele fazia uma farra danada, fez uma farra, queria mais bebida, e pô, começou a encher o juízo de todo mundo, né? Porque ele estava puro, o organismo dele puro pra caramba, né? Ele de repente, logo depois da competição, ele toma lá meia dúzia de cerveja, ele ficou louco, né? Ele se abraçava, queria beijar todo mundo, pô. Então isso aí estava numa euforia grande lá dentro, criou um tumulto danado dentro da sala de doping lá. Uma outra história foi um jornalista da Globo, pô, que ele, lá em Meico também, pô, teve um problema sério com a Edinancy, que era atleta da seleção brasileira, e ela fez uma operação, né? Então, essa operação, ela é hermafrodita, né? Então ela fez essa operação e isso aí causou muita curiosidade a nível de jornalista. Aí teve um cara da Globo lá, pô, que ele foi lá no nosso alojamento e queria ver como é que foi a operação da Edinancy, né? E nós botamos ele lá para correr, pô. O Aurélio Miguel, pô, quase que deu porrada nele, pô. Nós botamos ele para correr pela curiosidade em demasia que ele tinha, né? Então são algumas coisas nesse sentido, né? Atletas meus que eu peguei, pô, por exemplo, dentro da Vila Olímpica, tem boate, né? Então, poxa, o Tranquilini, Mário Tranquilini, que era um atleta de peso pesado, em Barcelona, pô, eu sempre dava uma volta, pô, para ver onde estavam meus atletas, né? Aí peguei, ele tem 2 metros de altura, pô, 136 quilos, pô, e eu vi um cara grandão lá de cima, pô, escuro, pô, mas só vi uma imagem imensa, pô, pulando, pô, dançando lá, pô. Aí eu fui lá e peguei ele em flagra, né? Pô, Tranquilini, como é que é isso aí? Você tá aí, pô, vai lutar, pô? Aí o Tranquilini saiu, pô, eu não tô aqui não, chefe, eu digo, não, eu tô vendo que você não tá aí, pô, é só uma aparição, pô. E algumas coisas nesse sentido aí.